E aí, gente, tudo bem? Olha só, no seu discurso, há um grupo de militares, novamente, Bolsonaro insufla os militares contra a imprensa brasileira. E o incrível é que ele, novamente, usa de um termo teológico. Ele insiste em usar João 8,32. Mas ele não entende nem o que ele está falando. Acontece que Bolsonaro é um homem que não conhece as Santas Escrituras. E ele diz lá para aquele grupo de fanáticos, vestido de fardas, que conhecereis a verdade e que a imprensa não conhece a verdade. E que ele sim conhece a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Só que Bolsonaro cita apenas um versículo. Primeiro, ele cai na regra de hermenêutica. A regra de hermenêutica diz que um texto sem contexto é mero pretexto. Um texto sem contexto é mero pretexto. Então, quando se cita um versículo só, está querendo se induzir para um caminho que aquele versículo não queria apontar. Quando Jesus citou esse versículo, ele estava conversando no livro de João para um grupo de judeus muito grande, que tinham dúvidas acerca da verdade, porque havia um conceito de verdade relativa e de verdade absoluta. Porque, apesar deles estarem vivendo no Império Romano, de Rômulo e Remo, o chamado Império de Ferro, que durou 470 anos, foi o maior império, por isso foi chamado Império de Ferro, a cultura era do império anterior, o Império Grego. Porque os gregos eram mais dados à pesquisa. Os gregos eram mais dados à hegemonia dos povos. Os gregos eram mais dados à mistura. Tanto que Alexandre o Grande, quando ele conquistava uma terra, ele deixava ali os seus soldados para que houvesse casamento com as mulheres daquele lugar, para que houvesse uma mistura, porque ele acreditava que uma raça ela não pode ser totalmente depurada. Ela tem que ser uma raça misturada. É como cimento com barro. Forma uma massa homogênea, uma massa forte. E isso está provado, gente, que a maioria das pessoas que tem câncer são as pessoas que é de uma raça só. Eles vivem num país isolado, muitas vezes usam até roupas para proteger a sua pele, porque a sua pele é muito fraca. Eles não têm pigmentação para proteger a sua pele. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma mistura de estrangeiros, mistura de pessoas vindo da Holanda, da Espanha, da África, os índios. Então, há uma mistura, fazendo com que esse povo seja um povo mais resistente às patologias degenerativas. Outra coisa que Bolsonaro não entende é o conceito da verdade.
a verdade, ela se situa em dois parâmetros. Uma é a verdade relativa. A outra é a verdade absoluta. A verdade relativa, ela é passageira. Ela não perdura. Segundo o conceito platônico, essa verdade não perdura. Se for verdade mesmo, ela vai perdurar. E nós sabemos que no universo só há dois tipos de verdade que realmente é absoluta. É Deus e o amor. O amor jamais se acaba, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo. As profecias se acabam, a fé acaba, a esperança, cumprindo-se a promessa, acaba. Mas o amor não. O amor é eterno. Ele fica aqui, ele aparece aqui e ele aparece do outro lado também. Porque o céu, para existir, para morar no céu, para viver no céu, precisa ter amor. Então, Bolsonaro, ele é o antagonismo disso. Ele não prega o amor, ele não prega a tolerância, ele prega o desamor, ele prega a intolerância, ele prega a perseguição a negros, ele prega a disseminação do vírus para formar imunidade de rebanho. Ele não se preocupa com os mortos do Brasil, 182 mil já contabilizados. Ele brinca e se diverte, enquanto milhares de pessoas estão no caixão. Então, Bolsonaro não deveria usar esse termo, um termo que ele não conhece. Eu sou teólogo há 9 anos. Além disso, estudo outras matérias e também política social. Ele está usando como um termo político uma frase teológica, mas fora do contexto, fora da hermenêutica e usando a exegese errada. Lembre, gente, o amor relativo, ele não dura. E o amor absoluto, ele dura. É por isso que Jesus, ele usava a frase, em verdade te digo. Por que ele falava a verdade 2 vezes? Porque existe a relativa e existe a absoluta. E segundo Platão, a verdade absoluta, ela perdura. Se alguém fala a verdade e depois ela descoberta que não é verdade, ela é uma verdade relativa. É a verdade usada pelos sofistas e ainda hoje é usada pelos advogados. Eu sou estudante de direito e os advogados têm direito de mentir para defender os seus clientes. Isso permitido por lei. Só que a verdade que eles supostamente dizem é um sofisma, é uma mentira. Eles usam a mentira, a verdade para encobrir a mentira. Isso é sofisma. Isso é sofisma. Então é isso que Bolsonaro prega. Uma verdade sofismática. Uma verdade mentirosa, que não tem nada a ver com a Bíblia e não tem nada a ver com Jesus. Deus abençoe a todos.